Então vamos lá para um dos tópicos mais importantes dentro do mercado financeiro e dentro do consultório, que é a dificuldade de aceitar a perda. Primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: aceitar não significa não sentir. Então, tira isso da sua cabeça. Se você acha que o dia que você estiver aceitando a perda, você vai estopar e vai sair pleno naquele dia, sem sentir absolutamente nada, sem estar desconfortável, sem ficar triste, sem ficar frustrado. Na verdade, isso não acontece. Tá? É difícil, a perda, ela dói, ela machuca, porque ela deixa de preencher um espaço na nossa mente que vinha com uma expectativa, tá? Então, lembrem sempre, aceitar a perda não significa que você não vai sentir. O que muda entre um trader profissional e um iniciante que tem dias de fúria é como ele se comporta a partir daquele sentimento. Então, por exemplo, falar que a Natália não sente a dor da perda, aceita a perda de uma forma super tranquila? Não, eu fico chateada, eu fico frustrada. Só que o que que eu faço? Eu paro para avaliar, primeira coisa, se eu errei ou deu errado. Lembrem sempre disso. Vocês precisam se permitir a dar intervalos para você conseguir avaliar o que efetivamente está acontecendo ali. Senão, simplesmente você vai assumir que você errou, que você falhou e vai insistir, às vezes, em uma técnica que naquele dia o mercado não está funcionando. Então, o primeiro ponto que a gente precisa parar para avaliar é o seguinte: o porquê que estopou? O porquê que deu errado? Você errou na execução ou foi imprevisibilidade? Se você errou na execução, o que você pode fazer de diferente para o trade seguinte? Agora, se foi um aspecto de imprevisibilidade, vale muito você avaliar se compensa continuar operando naquele dia. Porque se o mercado não está comprando a sua técnica naquele dia, ela não está se encaixando, se você tentar fazer 10 operações em uma técnica que mesmo que você saiba que ela funciona, que ela pague, mas naquele dia não está funcionando, você vai levar 10 stops à toa. Então é importante que você conheça o seu operacional e você entenda e avalie da onde que aquela perda está vindo. Só que existe um ponto muito importante que a gente precisa conhecer, que é o seguinte: toda perda, ela envolve um processo de luto. E esse processo de luto, tem uma autora que chama Elizabeth Kubler-Ross, que ela diz o seguinte: o luto ele passa por 5 fases, sendo a última a aceitação. Essas fases são divididas em negação, tipo, não acredito que eu estopei. Não, impossível. Acho que não. Raiva, de novo, não acredito. Barganha, já sei. Já que eu não vou operar na sexta-feira, eu vou gastar meu stop que seria na sexta-feira hoje. Você começa a estabelecer negociações com o mercado e com você mesmo. Ou vou tentar recuperar só hoje, vou fazer um médio só hoje, depois eu não faço nunca mais. O quarto ponto é, depois que você viu que não dá para resolver, você fica numa maré de tristeza horrorosa. E depois que isso passa, que a depressão passa, essa tristeza, você fala assim: beleza, já não tem mais o que fazer. Então, o que que você precisa entender? Que para você chegar no estágio de aceitação à perda, todos os outros estágios anteriores não foi abordado o conforto. Então, não espere, não aguarde com que você vai chegar em um momento da sua vida e do trade que você vai estar aceitando a perda de uma forma super tranquila, porque isso não acontece. Os estágios são desenvolvidos dentro da literatura com estágios extremamente desconfortáveis. Só que se você não se permite passar do estágio da negação, da raiva, você para nesses dois, então você tenta recuperar, você não aceita de forma nenhuma, aquele resultado é um insulto para você, você não vai chegar nunca na aceitação. Como que você vai chegar no último estágio de um desenvolvimento se você não passa do primeiro e do segundo?
Entende? Você vai ficar com uma expectativa frustrada, porque na verdade você não está se permitindo, você não está fazendo o que precisa ser feito para que você mude aquele patamar. Quando a gente vai falar de mercado financeiro e a relação com a perda, a gente tem esse estágio sim do luto, mas tem uma forma que a gente consegue lidar de uma maneira mais tranquila, que é conhecendo o nosso operacional. E eu vou trazer um exemplo aqui para você, que é importante que você olhe para ele, que você entenda e que você traga para o seu operacional a mesma linha de raciocínio. Então vamos lá. Primeiro, quantos stops na semana ou no mês o seu operacional te apresenta? Você tem que saber responder isso. Por quê? Eu coloquei aqui o meu operacional para facilitar a explicação para vocês, mas a linha de raciocínio é exatamente a mesma. O meu operacional, ele tem uma taxa de acerto em 70%, sendo o risco retorno 1 para 1. Isso quer dizer que a cada 10 operações que eu faço, 7 operações são de gain e 3 operações são de loss. Por quê? 70% de gain e 30% de loss. A gente não vai contabilizar aqui proteções 0 a 0, a gente não vai olhar. A gente vai olhar de uma forma bem extrema. Quanto que você ganha e quanto que você perde. Isso quer dizer que no mês, eu, Natália, e você dentro da sua planilha para você poder fazer essa avaliação, você vai fazer o seguinte: se eu tenho 7 gains a cada 10 operações e uma semana, vamos supor que eu faço 2 trades por dia, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 2 trades por dia, eu tenho 10 operações na semana. Isso quer dizer que no mês, que são 4 semanas, eu vou ter 28 gains para 12 stops. Você conseguiu acompanhar a linha de raciocínio? Se eu tenho uma assertividade de 70% e a cada 10 operações que eu faço, 7 operações são de gain e 3 de loss, em uma semana que eu tenho 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu faço 2 operações por dia, totalizando 10 operações na semana, é esperado, dentro da estatística, que naquela semana eu tenha 3 operações de perda. E se isso não acontecer, quer dizer que essa perda pode vir numa outra semana, porque no macro, no mês, eu tenho uma média de 12 stops para 28 gains. O que isso quer dizer? Que a forma com que essas 3 perdas serão distribuídas ao longo da semana, eu não sei. É aí que a gente se prejudica. Porque se você começa a semana no gain, então, por exemplo, segunda você tem gain e gain, e na terça você perde, e a primeira operação na quarta também é loss, totalizando 3 aqui, tá vendo? Geralmente, o que a gente faz? Começa a se comportar de uma forma diferente nos outros dias para tentar evitar aquele loss, porque a gente assume que ou o operacional parou de funcionar ou a gente está fazendo alguma coisa de errado. E a gente não pode assumir que o operacional parou de funcionar, sendo que você não terminou uma semana executando exatamente da mesma forma o seu operacional e viu como que ele vai te apresentar esses resultados. Se você não faz isso, você começa a mudar seu comportamento, mudar o operacional, e aí que você vai começar a ter uma sequência de loss que corresponde a outro operacional que foi o que você mudou, mas você não aceita. Então, a primeira forma da gente começar a aceitar a perda é justamente conhecendo o que é normal para você. Contabiliza na semana quantas vezes você pode estopar. Por exemplo, eu, Natália, eu posso estopar na semana 3 operações. E se me vier 3 operações seguidas, ainda se enquadra dentro do meu operacional. Porque se eu tenho uma assertividade de 70% e uma taxa de erro de 30%, estopar faz parte do meu operacional.
É isso que a gente precisa ter em mente. O stop, ele é o operacional. Porque se ele te dá 7 gains e 3 loss, você não querer ter o loss é como se não quisesse ter o seu operacional. Você está saindo da linha de raciocínio, você está saindo da lógica. E se você sai da lógica, você vai tentar manipular o contexto de uma forma que não vai te favorecer. Então, se no caso você tem um operacional, por exemplo, que vai te dar aqui, vamos supor, 65% de chance de acerto ou 55% de chance de acerto, o que a gente tem que levar em consideração? A hora que você for fazer essa conta, coloque sempre para baixo. Então, se você está com 75, coloca para 70. Aumente a quantidade de stops, porque isso te dá uma segurança maior. Você nunca vai contabilizar com eu vou estopar menos. Olhe sempre no, eu vou estopar mais. Só que é importante que você tenha em mente o seguinte: não adianta você ter uma assertividade alta com um risco-retorno muito baixo, tá? Se você não segura essas suas operações. Porque nem se você for a pessoa mais disciplinada do mundo, a conta vai fechar. Então, a gente tem que levar em consideração esse risco-retorno dos trades também. Por quê? Muitas vezes a perda ela dói porque a gente não consegue enxergar que a gente ganha. Então fica sempre naquele de colher, ganha de colher e perde de balde, que acontece que fica uma frequência alta de perdas associadas ali ao seu operacional, porque não é só perder o stop em si, mas, por exemplo, aquela operação que você entrou e você não segurou e ela foi no alvo, aquilo te frustra e fica memorizado como algo que você perdeu. Poxa, eu deixei de ganhar uma operação porque eu não segurei. Então, essas perdas subjetivas que vão acontecendo, elas também interferem e muito na sua aceitação e na aceitação que você vai ter dos seus resultados. Então, o que você precisa pensar? Que alguns comportamentos que você tem durante as operações, elas interferem muito o seu desempenho. Então, por exemplo, não segurar o trade até o alvo, desde que seja contexto. É aquilo que eu estava falando para você. Se você não segura o trade, você tem uma perda simbólica, porque ela foi até o alvo, você lembra daquilo. E faz com que o dia que você perde, que aquela operação estopa, não foi o stop em si que te machucou. É a lembrança que você tem de operações vencedoras que você não conseguiu segurar, que você não conseguiu ganhar. E aí a perda ela fica muito maior, porque na verdade realmente você não se gera resultados diferentes. Então, ó, ficar virando a mão porque acha que o mercado inverteu. Então, você entra lá numa operação, fica agora é compra, não é venda, não é compra, não é venda. Enquanto o mercado está trabalhando, a região absorvendo, e na verdade a sensação, a operação que você teria correta foi a primeira que você fez, só que você não tem somente ali a perda da operação que você ficou mudando, mas a gente tem taxa. Cuidado com essas perdas ocultas também. Porque quando você entra na operação e não segura ou você fica invertendo, você está consumindo ali taxa. E aquela taxa faz você pagar e ter uma perda que aumenta muito mais o que você efetivamente precisaria perder. Toma cuidado com isso. O terceiro ponto é encerrar a operação sem contexto, porque você acha que você vai ser estopado. Lembra que eu falei para você do medo, da ansiedade e o como que a nossa mente começa a criar cenários de catástrofe, de desastre, para fazer com que a gente saia de cena a fim de nos proteger? Isso acontece. E todos esses comportamentos, todas as escolhas que a gente faz, eles têm um potencial tanto de nos proteger quanto de nos prejudicar. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, quando a gente fala de disciplina, não é simplesmente a palavra disciplina por disciplina, sabe? Não é gerenciamento de risco por gerenciamento de risco. Não é isso que a gente está falando. A gente está querendo passar para você a ideia, na verdade, a mensagem de que tudo que você faz no mercado tem uma função, ou positiva ou negativa, para o resultado que você está buscando. E se você não entende, se você não se convence
daquilo, do porquê daquilo, dificilmente você vai conseguir se manter vivo por muito tempo. Porque simplesmente você executa porque alguém disse que você tinha que executar, sabe? Você é disciplinado porque alguém falou. Você não pode fazer médio porque alguém falou. Porque você tem que girar para frente porque alguém falou. Então, na verdade, esses porquês, eles têm como função proteger o seu emocional. É essa a sua responsabilidade. A responsabilidade é que escolhas que você vai fazer que vão garantir para você um emocional vivo no longo prazo. É isso que você tem que saber se responder. Se você consegue se responder o porquê de cada escolha, do porquê de cada região, do porquê de cada movimento, de cada decisão, cada conduta que você tem do seu operacional ali durante a operação, você vai deslanchar. Não faça nada que você não consegue explicar o porquê. Porque se você não consegue explicar, você simplesmente está executando algo que vai a nível emocional, que às vezes você não tem nem consciência, tá? Então toma cuidado, principalmente em relação a essas perdas ocultas, o seguinte, de você não conseguir se permitir ganhar. Então, quando a gente vai trabalhar a perda, eu vou trabalhar a perda no consultório, o que eu falo com os pacientes? Olha, vamos olhar primeiro na perspectiva do ganho. Vamos fazer você ganhar, que você precisa ganhar. Que a hora que você consegue visualizar que você ganha, fica mais tranquilo com que você aceite a perda, tá? Um outro ponto que é importante para você vivenciar isso é o seguinte: estabeleça metas semanais. Você não precisa estabelecer um objetivo de que o dia que você estiver operando com 20 contratos, você vai estar vivendo de mercado, porque você nunca consegue chegar até lá, fica muito distante. Tá? Quando eu comecei, eu operava com um contrato e eu tinha o objetivo de fazer R$ 50 na semana para poder fazer minha unha. Então, eu tinha um objetivo que com R$ 50 eu conseguiria tranquilamente fazer. E era um contrato, 5 pontos, não tinha muito desafio ali para mim. E por não ter desafio, foi algo que eu consegui ir crescendo, e evoluindo e aumentando contratos, porque eu tinha depois a confiança como uma condição depois que eu consegui ter resultado para conseguir ir evoluindo. Então, se você está iniciando no mercado, está na conta real, faça isso. Coloque um objetivo para você de sacar R$ 50 na semana. Isso te dá R$ 200 no mês. Paga uma internet. Saia para jantar, come alguma coisa, come um lanche. Se presenteie com algo que você realmente gostaria, porque isso ajuda e muito para você conseguir lidar com a perda, para você vivenciar o que é ser trader. Você não precisa estar com 20 contratos, 50 contratos para poder estar vivenciando isso. Você pode estabelecer com um contrato, 2 contratos, no máximo, saca ali R$ 50, R$ 100 na semana, numa assertividade de 70%, 60%, que você vai ter uma média de 1 a 3 stops na semana. E na verdade, na semana a gente contabilizando, você fazendo 2 trades no dia, você consegue sim fechar positivo e isso já vai te dando uma motivação. Então lembra sempre, o dia de fúria muitas vezes ele acontece porque a gente não consegue enxergar ganhos, porque a gente não fabrica esses ganhos para nós. Então, as nossas escolhas, elas têm que ter essa função, garantir a sua tranquilidade emocional, a sua performance para os trades seguintes e um resultado que te satisfaça, que te deixe tranquilo, lembrando sempre que são etapas que precisam ser atingidas e que você vai aos pouquinhos atingindo, começa com um contrato, com 2, com 5 pontos, depois você vai aos poucos aumentando e fazendo aí os payoffs. Tudo bem?